Queridos amigos e amigas, meus irmãos e irmãs que nos acompanham aqui pelo nosso Facebook, vocês que estão chegando, vocês que nos acompanham também pelo YouTube, vocês que acompanham a gravação, a nossa liturgia diária aqui pelo YouTube. Nesta quinta-feira da segunda semana da Quaresma, o Evangelho é tirado de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Lucas 16, de 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de feridas. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se ninguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, este texto do Evangelho é muito conhecido, é a parábola do rico e do pobre Lázaro. É uma parábola que está aí no capítulo 16 de São Lucas. Nós poderíamos abordá-la em diversos aspectos, poderíamos ter várias linhas de interpretação. Ontem, por exemplo, eu dava catequese e o tema era sobre a escatologia. Então, nós estávamos falando, por exemplo, do juízo particular. Então, usei esta parábola para citar um aspecto que parece muito claro, que é este encontro, a ressurreição dos mortos, logo após a morte. Então, o destino de quem conduz bem a sua vida e de quem não. Mas me parece que a proposta da liturgia, neste tempo da Quaresma, quando coloca esta parábola dentro do tempo da Quaresma, parece que a proposta da liturgia não é de falar simplesmente de vida após a morte, não é dar uma aula de escatologia, ou então falar sobre a não existência da reencarnação, que também a gente poderia usar esta parábola para abordar este assunto, pelo lugar em que a parábola está contida no Evangelho de Lucas. E
e pela proposta da liturgia neste tempo da Quaresma, então eu prefiro pegar um outro ponto, prefiro abordar justamente aquele que é o contexto em que a parábola foi escrita e também a proposta que a liturgia, e que é a proposta que a liturgia da igreja apresenta para esta quinta-feira da segunda semana da Quaresma. E qual é? Veja, o capítulo 16 do Evangelho de Lucas é um capítulo em que aparecem várias parábolas de Jesus sobre o uso das riquezas, sobre a nossa relação com o dinheiro, com os bens materiais, a nossa relação com as riquezas, o nosso apego às riquezas. Nós temos as parábolas do servo, né, do empregado, nós temos neste capítulo a parábola do administrador infiel, nós temos aqui a parábola dos fariseus que são amigos do dinheiro. Enfim, nós temos várias falas de Jesus neste capítulo 16 envolvendo a relação com as riquezas. E é justamente esta proposta que a liturgia de hoje nos diz. Nós sabemos que o tempo da Quaresma é justamente este tempo de conversão, este tempo de mudança de vida, este tempo, como nós estamos falando todo dia, de voltar para o Pai. É este tempo de mudar a direção da nossa vida. Se nós estávamos tomando uma direção errada, uma direção que se afastava de Deus e dos irmãos, este é o tempo favorável de nós fazermos o caminho de volta. Volta, meu povo, ao teu Senhor, dizia a música que nós ouvíamos no início. Volta, meu povo, ao teu Senhor, e exultará teu coração. Então, a proposta da liturgia hoje é justamente essa, de nós olharmos para aquele rico que nem nome tem e para o pobre Lázaro e entender como é que podemos olhar a nossa vida, confrontar a nossa vida com estas duas personagens colocadas na parábola de hoje. E a parábola nos deixa claro que o momento favorável, o momento da mudança de vida, meus irmãos, é agora. Nós identificamos claramente na parábola, identificamos muito facilmente que há um ponto muito claro. Qual é? A necessidade de uma vida diferente. A necessidade de mudar de vida enquanto se está vivo. Não adianta deixar para depois. Às vezes a gente prorroga, às vezes a gente adia a nossa conversão. Ah, não, quando acabar essa semana eu começo a fazer minha dieta, no ano que vem eu vou fazer diferente. E assim a gente vai sempre protelando aquilo que a gente pode fazer no dia de hoje. É justamente este o ensinamento que esta parábola nos deixa. A gente vê que o rico, ele vai tentando, depois de morto, recuperar o tempo perdido. Depois de morto, ele quer tentar modificar o seu destino, modificar a sua história. Mas a história, meus irmãos, ela é construída ao decorrer da vida e nós temos esta vida para construir a nossa história. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Para que estamos vivendo? Para quem estamos nos voltando? Para onde estamos caminhando? São perguntas que nós precisamos fazer. Não são perguntas existenciais apenas, não são perguntas de uma terapia, não. São perguntas que nós precisamos fazer para conduzir bem a nossa vida e para vermos para onde estamos rumando.
Que tipo de vida estamos edificando? Que tipo de relações estamos construindo? A Quaresma é um tempo muito bom para isso, é um tempo favorável, como diz São Paulo na carta aos Coríntios. A Quaresma é este tempo justamente que nós nos abstemos de coisas, que nós deixamos de fazer coisas que gostamos. Praticamos a penitência justamente para que esta penitência que fazemos, nós possamos convertê-la em mudança de vida. Então, este tempo que eu tenho, que eu estou, por exemplo, deixando de lado um programa de televisão, que eu estou deixando de lado um pouco a Netflix, que eu estou deixando de lado um pouco as redes sociais, este tempo eu preciso usar este tempo livre, não para ficar à toa, mas preciso usar este tempo livre para pensar o que é que eu estou fazendo da minha vida. O que é que eu preciso mudar na minha vida? O que é que precisa ser modificado? O que é que precisa ser corrigido na minha vida? Porque neste mundo nós nos apegamos facilmente às coisas. E neste século XXI, neste mundo moderno em que vivemos, nós temos muitos apegos. Nós temos muitos atrativos. Veja, a tecnologia. Hoje nós temos o mundo na ponta dos dedos. Nós temos o mundo na tela do celular ou do computador. Hoje nós temos televisão inteligente que fala, você pede para ela, você controla ali. Você tem o mundo na sua televisão. Você tem, veja, uma infinidade de propostas, uma infinidade de jogos, uma infinidade de diversão, de distração, de lazer. Você tem uma infinidade de coisas. Você tem a possibilidade de ganhar dinheiro, você tem a possibilidade, enfim, de viajar. Mas, e no fim, o que é que conta? No fim, o que é que sobra? No fim, o que é a riqueza de verdade? A parábola mostra que o rico não tinha nome. Nem nome ele tinha. Ele só tinha as riquezas. Ele tinha lá um manto de púrpura e linho, né? E linho fino. E grandes banquetes. E se banqueteava com requinte. Isso era tudo que ele tinha. Um manto, uma veste luxuosa e um banquete requintado. E alguns convidados, provavelmente ali, que gostavam de estar com ele, porque com ele tinham mordomia. Isso era tudo que esse homem tinha, minha gente. Esse homem, ele era tão rico, que a única coisa que ele tinha era a sua riqueza. A única coisa que ele tinha era o seu dinheiro. A única coisa que ele tinha era este conforto. E não tinha mais nada, nem nome. Nem nome. Era uma vida vazia. Era uma vida fútil. Eu acho interessante, às vezes, quando a gente vê esses programas de celebridades, ou agora a gente pelo Instagram consegue acompanhar, né, a vida das celebridades. E é tão triste porque a maioria delas é uma vida de futilidade. É uma vida de apenas esbanjar dinheiro e mostrar para os outros o dinheiro que tem, o luxo em que vive, o avião particular com o qual viaja, a piscina no fundo de casa. E aí? Tá. É bom, é confortável, é gostoso. Mas e o que sobra? O que tem além disso? Não é? Este é o grande ponto. O ponto aqui do Evangelho não é condenar a riqueza. O Evangelho não faz juízo de valor se aquele homem rico ele tinha más ações, más hábitos. O Evangelho não está preocupado com isso. E nem diz que o pobre
era um homem bom, um homem de valores. Não. Ele só diz que aquele rico não tinha nada além da sua riqueza, dos seus bens materiais. Enquanto que aquele pobre, ele já começa tendo um nome. Ele tem um nome, ele tem uma identidade. Ele é Lázaro. Lázaro significa Deus ajuda. E aquele homem, ele tem a dependência. Ele depende dos outros. Ele depende da ajuda. Aquele rico, ele não dependia de ninguém. Nem de Deus ele dependia. E é por isso que a sua vida se esvazia. Porque ele não quis depender de ninguém. Ele achou que era autossustentável. Ele achava que ele se bastava, que as suas posses, que de repente o seu emprego, que de repente a sua condição social bastava. De repente o seu sobrenome bastava. Né? Na minha cidade, lá no interior de São Paulo, há um costume, as pessoas quando vem alguém diferente perguntam: de que família você é? Qual o seu sobrenome? E quem vem de fora fica incomodado com isso, porque sente um certo preconceito. Veja, as pessoas às vezes julgam o caráter do outro por conta do sobrenome que carrega, por conta da origem familiar, como se isso fosse algo que definisse o caráter, a índole daquela Veja, a gente se apega muitas vezes a esta matéria. E Lázaro, por sua vez, então, ele só tinha uma coisa: a necessidade, a dependência. Ele dependia do rico. Ele dependia até do cachorro que lambia as suas feridas. Ele dependia de alguém. Mas, sobretudo, ele dependia da misericórdia de Deus. Quando ele está ali, à borda da mesa, esperando cair os farelos do pão da mesa do rico, ele depende daquilo que lhe dão. E ele se coloca nesta condição de dependência. Diferente do rico, que não precisava de nada. Então, esta liturgia de hoje, meus irmãos, é uma crítica a esta soberba do rico, que pensa que ele se basta, que ele não precisa de nada nem de ninguém. E a primeira leitura de hoje vai justamente dizer, o livro do profeta Jeremias vai dizer assim, no capítulo 17: maldito aquele que confia no homem e conta somente com a força humana, afastando o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia apenas na força humana. O ser humano se desenvolveu tanto cientificamente, tecnologicamente, que ele pensa que bastam, que a tecnologia basta, que a sua inteligência basta, que o seu dinheiro basta. Mas Jeremias vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor, que tem no Senhor a sua esperança. Este é como a árvore plantada perto da água, a qual estende as raízes para a corrente. Não teme quando vem o calor, a sua folhagem fica sempre verdejante. Não inquieta a seca de um ano e não deixará de dar fruto. Veja, é como neste tempo de pandemia. Quem está longe do Senhor neste tempo de pandemia não consegue suportar. Por quê? Porque confia nos bens, porque confia apenas no agrupamento, porque só é feliz se está fazendo coisas o tempo todo, se está indo para lá e para cá.
Agora, se nós estamos apegados ao Senhor, nós podemos olhar com outros olhos. Nós podemos ser mais resilientes e podemos entender, olha, nós podemos passar por essa pandemia, mas precisamos de paciência, precisamos de responsabilidade, precisamos de cautela, precisamos respeitar os outros, a vida dos outros. E Deus vai nos dando forças, e Deus está conosco. E Deus não nos abandona neste caminho difícil, neste caminho de deserto, como o povo de Israel que foi atravessando o deserto durante todos aqueles anos. Este é o caminho quaresmal, meus irmãos, este caminho de voltar para o coração de Deus, de aproximar o nosso coração ao coração de Deus. Porque o profeta Jeremias vai dizer, nada mais enganador que o coração tantas vezes perverso. Quem o pode conhecer? Eu, o Senhor, penetro os corações e sondo as entranhas, a fim de recompensar cada um pela sua conduta e pelos frutos das suas ações. Veja, meus irmãos, esta vida é uma bela oportunidade que o Senhor nos dá para nos prepararmos para outra vida, para aquela vida que nós nos preparamos para celebrar na festa da Páscoa. A Quaresma, então, é este tempo de nós intensificarmos esta nossa preparação para esta vida que vem, esta vida nova que o Senhor nos dá. Mas para vivermos, meus irmãos, a vida nova, é preciso que nós começamos a nos desapegar da vida velha. Para vivermos esta nova vida que o ressuscitado traz na Páscoa, é preciso que nós deixemos estes apegos, estas coisas supérfluas que atrapalham a nossa caminhada, que atrapalham de ver o irmão que está sofrendo à nossa porta. O rico tinha tantas riquezas que não conseguia enxergar que Lázaro estava ali. Ele se toca, ele tem aquele estralo quando ele percebe que na eternidade Lázaro não está no mesmo lugar dele. Aí ele sente falta. Onde está Lázaro? Onde está aquele pobre? E aí nós percebemos a concretização da bem-aventurança. Bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito, aquele que se desapega das suas seguranças materiais, das suas seguranças passageiras, e se coloca nas mãos do Senhor, e coloca a sua confiança no Senhor. Meus irmãos, o que você tem feito da sua vida? Use este dia de hoje, esta quinta-feira da segunda semana da Quaresma, use este tempo quaresmal, este tempo santo, este tempo favorável para pensar o que você tem feito da sua vida, para onde você tem conduzido a sua vida, a que coisas você tem dado importância na sua vida, quais valores têm norteado a sua caminhada, que setas você tem usado para a sua caminhada. A que dou importância? A quem ouço? O que vejo? Meus irmãos, oxalá nós possamos contemplar também esta bem-aventurança. Feliz aquele a quem Deus se confia. Feliz aquele que tem um coração de pobre. Ou seja, aquele que não tem nada onde se apegar, a não ser em Deus, a não ser nas pessoas, a não ser naquilo que lhe dão. Porque quando nós nos apegamos a Deus, à graça de Deus, quando nós dependemos de Deus e dos outros, nós aprendemos também a ser gratos.
E aí nós vamos poder gozar, como o pobre Lázaro, da bem-aventurança eterna, do reino de Deus. E veja, não adianta depois nós chorarmos que não tivemos tempo, que não tivemos a oportunidade de viver diferente. O Senhor nos dá a oportunidade. Eis o tempo favorável. Eis o tempo de conversão. Que nós possamos, meus irmãos, ouvir a palavra de Deus, dela aprender a mudar a chave, a mudar a rota, a voltar para os braços do Pai e só nele confiar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.